Olá, pessoal, mais um vídeo aqui do nosso canal Moraes Advogados, falando sobre muita coisa, inclusive sobre reforma tributária. Hoje, meu convidado é o professor José Gomes, grande advogado, doutor em Direito pela PUC de São Paulo. Foi orientando do professor Roque Carrasa, não foi isso, José Gomes? Isso. Exatamente. Aqui eu estou um pouco informal. Nosso objetivo no canal é dar informações para a sociedade, para os nossos seguidores no YouTube, no Instagram. E hoje o nosso bate-papo é empreendedorismo tributário e também a questão da reforma tributária. Zé Gomes, você é meu amigo, para mim dispensa apresentações, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, da sua história, como foi que você começou na advocacia tributária. O palco é seu, meu amigo. Bom, eu saúdo a todos que nos assistem e, inicialmente, quero agradecer, Carlos, pelo convite e por revê-lo. Você é um amigo tão querido. Dividimos os bancos acadêmicos lá na PUC de São Paulo, né, no nosso doutorado, e não é fácil a gente sair aqui da Paraíba, do Piauí, para estudar lá, mas a gente já empreendeu. Isso aí já é um ato de empreendedorismo, tenho certeza, né? E aqui estamos. E é uma alegria revê-lo, uma alegria participar desse seu canal de informação. E, enfim, meu nome é José Gomes de Lima, eu sou advogado na área tributária. Hoje eu atuo exclusivamente aqui na Paraíba na área tributária. Não comecei desse jeito, né? Tenho 25 anos já de inscrição e de militância na advocacia aqui na nossa OAB da Paraíba e já transcendi aqui um pouco as fronteiras da Paraíba. Sou professor de Direito Tributário também, do curso de graduação e de pós-graduação, acho que há 20 anos, e venho nessa luta. De formação, eu tenho a graduação pela Universidade Federal da Paraíba, fiz o mestrado, acho que entrei no mestrado em 2000, saí em 2002, na UFPE, fiz em Direito Tributário lá, com a orientação do querido professor Raimundo Juliano, mas também fui aluno do professor Souto, né, Zé Souto Maior Borges. E aí, tempos depois, muito tempo depois, surgiu a oportunidade de ir para a PUC fazer o doutorado e concluir essa história acadêmica. E aí eu entrei na PUC no doutorado em 2014, concluí em 2018. Meu orientador, como você já ressaltou, foi o professor Roque Carrasa. Aí você me pergunta, você tem interesse em fazer um pós-doc? Eu acho que só se fosse para minha filha passar 6 meses comigo num outro país e aprendendo ela um outro idioma, vendo um mundo. Mas, no primeiro momento, eu acho que eu estou mais do que satisfeito com a trajetória acadêmica que eu trilhei, sabe? Meu foco agora, realmente, é aqui no escritório, é tentar trabalhar num universo tão economicamente precário como é o nosso, né? A Paraíba e o Piauí são estados pobres, se a gente botar no panorama da nossa federação, e eu digo que o tributarista, num estado como o nosso, Carlos, ele não só tem que matar um leão por dia, não. Primeiro ele tem que encontrar o leão, né? Ele encontra o leão e aí tem que matar esse leão por dia. Eu sei que muita coisa já melhorou com essa virtualização do atendimento, os PJEs que tem aí, vida para frente, mas a gente sempre tem. O nordestino é um forte, né? O nordestino ele tem que enfrentar uma batalha a mais se fizer frente aos grandes escritórios lá do sul, do sudeste e até mesmo do centro-oeste. Então, assim, esse é um resumo muito básico da minha história enquanto acadêmico, né? E daqui a pouco eu falo um pouco aqui do nosso escritório e como começou. Zé, o que é que te chamou a atenção no tributário, né? Assim, da minha parte, eu gosto porque pega um pouquinho de economia. Eu vivo dizendo que eu sou um economista frustrado, tá? Sempre adorei os movimentos macroeconômicos. Eu acho que foi o ramo do direito que mais se aproximou. Obviamente, a gente tem análise econômica do direito, mas na prática, no dia a dia, o direito tributário, eu diria que é o que tem mais elementos econômicos, que a gente vai dialogar muito com a economia e contabilidade, né? Mas o que foi que te chamou mais atenção nesse ramo do direito, na tua história?
Carlos, antes de falar sobre esse chamado direito tributário, a partir de sua observação da ligação que você tem com o direito à economia, eu vou até te sugerir para você entrevistar um grande amigo, um amigo irmão meu, que é procurador do Ministério Público de Contas aqui do nosso Tribunal de Contas, que é Bradson Camelo, que é uma das autoridades do Brasil hoje em direito e economia. Ele é, obviamente, bacharel em direito, foi procurador da Fazenda, é economista também, com mestrado lá em Chicago, um cara muito atualizado, escreveu vários livros, assim, eu acho que você vai se deleitar no papo com o Bradson, e é uma figura, um cara que fala muito fácil. Veja Já só. gostei dele, economista da Escola de Chicago, essa é boa. Exatamente, vou botar você em contato com ele. Bom, vê só, eu fiz o curso de Direito e aquela história, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Gosto de Direito, mas não me identifiquei com nenhum. Tem aquelas paixões do estudante iniciais, assim, por Direito Penal, né, o Direito Civil em alguma parte, mas aí, cara, eu tive uma professora que hoje está com 93 anos de idade, a professora Livramento, Maria do Livramento Bezerra, que era a colega mais velha da turma de Direito de meu pai, a turma de 71. E ela era a nossa professora de Direito Tributário. Cara, quando essa mulher falou sobre Direito Tributário, assim, parece que o mundo passou a ter graça para mim. Não por uma questão de ligação com a economia. Eu já enxergo o direito tributário como um direito que me faz pensar fora da caixa, porque aí envolve também todas as outras ciências afins do direito, como a economia. Mas, assim, para eu poder entender um pouco de direito tributário, eu tenho que entender também de direito administrativo, de direito penal, de direito civil muito, entendeu? De direito constitucional, e a minha praia sempre foi o direito constitucional tributário, eu sempre gostei muito de estudar o direito tributário em sua essência constitucional. Então, eu vi um direito tributário, um direito que me completou muito e que me fez pensar fora da caixa. É isso que eu tento passar para os meus alunos, sabe? Não desmerecendo os outros ramos do direito, mas, claro, eu vou puxar a sardinha para o nosso, né? Vou puxar essa brasa aqui para a nossa sardinha. É o que eu digo sempre, para você saber o que é um IPTU, por exemplo, você primeiro, antes de saber o que é um imposto, antes de você botar o direito tributário na jogada, você tem que saber o que é uma propriedade. Você tem que saber como é que essa propriedade se forma, como ela se transfere, como é que ela, qual é a diferença entre propriedade, domínio, posse, entendeu? Você tem que ter uma noção sobre o que é perímetro urbano, zona rural. Então, só depois de tudo isso é que você vai atrás do direito tributário. Né? Então, assim, você acaba tendo uma visão meio que geral do direito. E aí entra em cena a teoria geral do direito. Né? Eu vi o professor Roque Carrasa, vi também o professor Paulo, aquela escola da PUC que a gente teve lá, todos enfatizando que um grande tributarista ele tem que estudar constantemente teoria geral do direito. E isso me agradou. Então, assim, você tem essa ligação mais profunda com a economia do que eu. Eu encontrei graça no direito, na ciência do direito, digamos assim, com o direito tributário, porque me fez enxergar de uma forma mais ampla, sabe? Foi isso que me chamou a atenção do direito tributário. Agora, um pouquinho da tua parte empreendedora, né? Se você é titular do seu escritório, você já está aí, como disse, mais de 20 anos no mercado, está lidando aí com todos os leões que a advocacia manda. O que foi que te fez ir atrás da atuação tributária da advocacia? Você podia muito bem fazer um concurso, ter a tua empresa e por aí vai, ir para o direito civil, mas explica um pouquinho para a gente da tua trajetória empreendedora no ramo da advocacia. Veja só, eu venho de uma família que tem comerciantes, meu avô foi comerciante, meu pai comerciante, empresário, mas também tinha um viés jurídico relativo, não vou dizer profundo, porque eu tive um único tio que era advogado militante, né? Ele já faleceu e tal. Eu sou José Gomes de Lima Neto, esse meu tio era José Gomes de Lima Filho, quer dizer, ele tinha o nome do meu avô, né? Enfim. O resto era formado em direito, era bacharel, ou aquele advogado que militou ali e deixou, enfim. E eu não me identifiquei muito com o comércio. Comecei a gostar mais do direito em si, como eu te falei. E eu me vi advogado. Até ensaiei estudar para um concurso, por conta da segurança, por conta das facilidades. Eu acho que aqui eu estou em casa.
a gente vê o servidor público, magistrado e membro do Ministério Público, eles têm a segurança do serviço público, né? Mas tem os proventos, os salários, os auxílios, que fazem com que ele tenha um salário muito poupudo aqui, pelo menos em nível de Nordeste, sim. Talvez lá para Brasília, lá para São Paulo, não. Então, isso também me chamava a atenção. Meu Deus, porque eu não fiz um concurso. Agora, o concurso para os cartórios, meu Deus, olha aí a oportunidade do concurso. Mas a advocacia sempre me chamou. E aí, muito longe de ser um advogado financeiramente muito bem sucedido, mas, assim, nunca me faltou nada. A advocacia sempre me deu tudo. E eu sou grato à advocacia, apesar da advocacia ter tirado muito minha saúde também, psicológica e física, né? Mas eu me vejo como advogado. E aí... Você é daqueles que tem que tomar remédio para dormir, não? Não, ainda tomo chá de camomila, porque eu vou evitando. Eu já estou tomando remédio para outras coisas, né? A gente está ficando velho, vai ter que ter auxílio da química aí, da medicina, constantemente, mas assim, eu estou evitando. Velho não, experientes. Nós estamos vintage, tá? A palavra da moda é essa, vintage. Exatamente. Então, chegando perto dos 50, então já tem que tomar um remedinho ali para uma coisa ou outra, mas para dormir ainda não. Mas, assim, a advocacia já me fez passar algumas noites insones, né? Ficar ali sem saber como é que eu vou agir no outro dia, como é que eu vou pensar, qual é o caminho que eu preciso. Quer dizer, você raciocina tanto que na hora que você vai dormir, você não consegue, o cérebro continua, né? O corpo está esgotado, a mente também está cansada, mas ela não consegue desacelerar. E aí vem os paliativos também, que eu uso. Eu sempre gostei muito de esporte, e a atividade física ela é engraçada, porque assim ela faz um bem extremo e ela te cansa positivamente. Então uma coisa compensa a outra, né? E agora que eu sou pai de uma menininha novinha, fui pai velho, então agora eu me canso realmente, porque ela tem um pique que para eu acompanhar, eu tenho que gastar toda a energia que eu tenho. Então eu estou conseguindo dormir, sabe? Somos, né? Eu tô mais, o meu tem 3, a sua deve ter o quê? Júlia tem 4. Júlia tem 4, exatamente. Então nós estamos nessa. Estamos Então, nessa. desculpa. Então, Estamos Carlos. nessa fase. Exatamente. Então assim, eu acho que eu deveria, no início da minha carreira, ter sido advogado empregado ou associado de um grande escritório, até fora daqui, para ter essa experiência. Se um aluno ou um estagiário viesse conversar comigo e perguntasse eu quero ser advogado, qual o caminho que o senhor me indica? Eu diria, olha, vai para um grande escritório, um escritório sério, de preferência fora da Paraíba, Brasília, São Paulo, se você tiver essa chance, claro, né? Se não, vai para um escritório grande dentro da Paraíba e vê como é um movimento de um escritório grande. Vê como é um movimento, vê como é aquela tensão e como você tem que encarar a advocacia, tá? De uma forma profissional e empresarial, já que a gente está falando de empreendedorismo aqui. Porque, assim, a OAB, ela lida com a advocacia de uma forma muito lírica ainda, né? A advocacia é um sacerdócio, e eu não estou dizendo que está errado, mas a Receita Federal e a Receita Municipal, ela não tem esse lirismo com o meu escritório, não. Eles tributam do mesmo jeito, entendeu? De uma empresa. Então, assim, eu tenho que saber como tocar esse escritório, não de forma tão lírica, porque aí eu não sustento minha filha. Eu tenho que ter um profissionalismo e um padrão de excelência naquilo que eu faço, que equipare ao meu escritório, embora pequeno, com uma grande empresa, com uma empresa realmente de um porte interessante. Porque aí é onde tem a graça do escritório. O meu escritório é um escritório pequeno. É um escritório que depois de 25 anos eu posso me dar o luxo de, não vou dizer escolher as causas, mas dizer, bom, essa causa é interessante, eu acho que cabe para nós. Não é só interessante com respeito ao volume financeiro que pode trazer para a gente, mas é um desafio, você está me entendendo? Um desafio que vai fazer com que eu aprenda, com que eu possa me também doar e entregar aquilo para o cliente, enfim. Então, a gente prefere ter um escritório de porte pequeno, médio, aqui em João Pessoa, mas que tudo passe pela mão minha e do meu sócio, que é civilista, né? A gente tem uma equipe e tal, de advogados, de estagiários,
todos muito bem selecionados, e a gente procura e vem mantendo um padrão de qualidade técnica alto. Isso é uma coisa que a gente faz questão. E talvez se a gente ampliasse demais, isso é uma questão de perfil, a gente não mantivesse isso. Esse é um medo que a gente tem. Pode ser até que falte aí também a sacada do empreendedorismo. O meu espírito empreendedor é limitado. Eu sou muito consciente disso. Diferente do meu pai, um comerciante, e meu avô, que enxergam de uma forma mais além nesse sentido. Tá? Eu sempre fui muito conservador nos meus atos, inclusive na minha própria advocacia. Eu acho que ser conservador com determinadas teses, com determinadas formas de apresentar o produto para o cliente, e as soluções conservadoras também, para dar uma segurança a todo mundo. Mas até que ponto isso é válido, né? Eu me pergunto. Mas eu sempre preferi ter o meu escritório pequenininho do que fazer parte de um escritório muito grande sem ter um protagonismo. Então, eu acho que para início da carreira, eu acho que você tem que provar desse maior para depois você ir apurando e fazer o seu, Que é um sabe? movimento que está muito em voga em São Paulo, né? Os sócios dos grandes escritórios saem, formam escritórios menores, dão atenção melhor ao cliente. Eu acho que você colocou um ponto bom, né? A questão do atendimento personalizado, atendimento de excelência, dar solução para o cliente é algo que é um diferencial ainda hoje em dia, né? Sair do grande, do macro para chegar no micro e poder ter esse relacionamento mais E assim, eu, específico. eu, eu digo o seguinte, que eu já perdi muito dinheiro aqui, porque muitas vezes eu chego para o cliente e disse, olha, tem essa solução aqui, tem essa e tem essa. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Você prefere ter paz de espírito ou prefere encarar essa discussão aqui? Porque essa discussão ela pode redundar no benefício para você, mas ela vai te tirar um pouco da tua paz de espírito ou muito da tua paz de espírito. E boa parte dos clientes, assim, eu prefiro ter paz de espírito. Eu digo, então vamos resolver isso com um parcelamento, vamos resolver isso com uma transação, vamos resolver isso tu pagando, mesmo isso aqui a gente podendo contestar. Admite isso, resolve e vá ter sua paz de espírito. Eu acho que isso é uma forma de humanizar o meu atendimento. Mas você vai dizer, porra, você perdeu um cliente, você perdeu uma causa, você deixou de ganhar aí um prolabore e após. Mas assim, eu fiquei em paz comigo mesmo também. E esse cliente, ele olha para mim, é engraçado, eu não perdi nenhum deles até agora, dos que eu tratei assim. Ele vem ou ele me indica alguém, muitas vezes com um problema muito mais interessante do que o que ele me trouxe, interessante inclusive financeiramente, porque ele foi tratado com humanidade. Cara, seja um administrador de uma empresa, um dono de uma empresa, e você sabe que eu acho que o cenário do Piauí e da Paraíba é muito parecido. 85% das empresas são Simples Nacional, né? São optantes pelo Simples Nacional, são empresas pequenas, né? Aqui. Tem, obviamente, que a gente atende empresas maiores, empresas fora daqui e tal, mas principalmente o pequeno empresário, quando ele chega, ele vem meio agoniado e ele quer ouvir uma palavra de conforto, muito mais do que dizer assim, traga que a gente vai resolver, a gente vai brigar. E eu nunca me arrependi de ter feito essa pergunta. Você prefere ter prefere ter paz de espírito ou prefere encarar essa briga? Não que eu esteja fugindo dela, mas ela vai ter um preço para você, não só financeiro, sabe? E aí, essa pessoa, ela olha para o nosso escritório de uma forma diferente. Ela vai dizer, aqui eu fui acolhido. Não só me ofereceram uma solução técnica, mas eu fui realmente acolhido. Esse é um diferencial do nosso escritório e vem dando certo. E vem dando certo, por incrível que pareça, velho. Uma boa sugestão e um bom toque para todo mundo que está assistindo aí esse nosso vídeo. Zé Gomes, no final, como a gente falou antes, reforma tributária está vindo aí, a emenda constitucional 132 já foi aprovada, a gente, como você mesmo colocou, estamos em universos parecidos, Piauí, Paraíba, mas pensando no Brasil inteiro como macro. Nós temos aí 2 projetos de lei caminhando, temos um comitê gestor do IBS que está se desenhando, temos algumas competências estaduais e municipais que vão ser exercidas em conjunto,
temos uma série de modificações profundas. Como é que você está vendo aí a reforma e do ponto de vista do advogado e empreendedor? Como é que você acha que isso vai ser para nós nos próximos 5 anos? Pergunta extremamente complexa. Vamos primeiro, o Brasil precisaria de uma reforma? Sim. A resposta é sim. Tá? Do jeito que a coisa está ainda, a gente não tinha como crescer como um país e como um país sério. Não tinha. Você tem 300 regimes de tributação, de PIS, de COFINS. Você pega o ICMS aí do estado do Piauí, você vai ter 200 outros regimes. Quer dizer, ninguém consegue entender. Não existe um tributarista que consiga abarcar 10% dessa variação, dessa variedade de regimes e possa atender bem. Sempre é um desafio. Isso é muito ruim. Para você ter ideia, isso é um outro problema, a gente não tem sequer uma unificação de prazo processual administrativo. Cara. A gente ainda não tem. Isso é muito ruim. Então, uma reforma precisa. Agora, eu achava que a gente tinha... Esse tema da reforma faz 30 anos que vem sendo debatido. E eu achava que durante esse período o Brasil tinha que ser preparado com a legislação que tem, mas se enxugando, por exemplo, essa quantidade de regimes, essa quantidade de exceções a uma regra, isso já melhoraria muito. Mas não foi feito. Foi feita uma mudança abrupta, né? uma ruptura total de impacto federativo, porque se você parar para pensar, é uma ruptura muito grande, e que, pelo menos, agora eu vou falar como nordestino. Eu estava conversando ontem com o Gustavo Ventura, nosso amigo lá de Pernambuco, falou de você. Eu disse que ia falar com você, ele mandou um abraço para você, inclusive. Ele disse: Zé, esse fim de incentivo fiscal, de benefício fiscal, de incentivo fiscal aqui, eu não dou 10 anos para a gente não ter mais nenhuma indústria aqui no Nordeste. A gente vai ter aquela indústria pontual. Os caras vão para um mercado maior. Então, como é que fica? Eu acho que para estados pequenos, para municípios pequenos, essa unificação do IBS, tá? E essa estrutura federativa tributária que se apresenta, ela não foi boa. Tanto que a Zona Franca de Manaus está mantida. Já chegou a ler o PLP 108? Eu li partes, porque ele é gigantesco. Né? Eu li... Não sei se você percebeu, mas o PLP 108 ele coloca como obrigatório que as fiscalizações sejam feitas por agentes de tributos concursados. Aqui no Piauí, nós temos 200 e poucos municípios, 227, se eu não me engano, mas desses 227, a gente conta nos dedos quem tem agente municipal de tributos, fiscal de tributos, né? Auditor fiscal, concursado, ou seja, a realidade é que a maioria dos municípios não vai poder fazer fiscalização porque não vai ter... Exatamente, porque se a lei manda, se uma lei complementar nacional manda isso, e eu recebo, uma empresa que eu advogo, recebe um auto de infração feito por um agente incompetente, se ele não é concursado, perante a lei, ele não poderia assinar aquele auto. Ele não poderia botar a matrícula dele ali, se ele não é concursado. Então, é um ato administrativo que não preenche o requisito da competência funcional. Eu já ia numa preliminar aí, direto. É isso que eu digo. Eu acho que assim, o Brasil conversou demais sobre reforma tributária durante 30 anos, mas não se preparou para ela. Fez de uma hora para outra. E a toque de caixa. Tá? E a toque de caixa. E eu acho que para os estados nordestinos, tá? Eu posso até queimar a minha língua, e eu espero que sim, não foi uma boa reforma. O professor Roque Carrasa também fala que é um municipalista, né? Ele gosta do município em si. Ele disse que para os municípios foi péssimo, principalmente para os municípios menores, tá? Eu acho que essa ausência de benefícios, né? Porque uma reforma para deixar a coisa mais paritária e mais simplificada realmente tem que acabar com exceções. Tem. Mas veja que isso é uma equação que, para se encontrar um equilíbrio, há uma necessidade de uma sintonia muito fina, né? É uma coisa muito tênue para você encontrar um equilíbrio. Então, você imagine que, sem benefício fiscal,
o pouco parque industrial que nós temos no Nordeste, se comparado ao do Sudeste, ao do Sul, ao agro do Centro-Oeste, vai estar ruim. Então, veja, no norte do país você tem uma Zona Franca de Manaus, tá? Que de todo jeito... E foi mantido. E foi mantido. Você tem no Centro-Oeste o agro, que é responsável por maior parte do PIB. E que vai ter benefícios. Certo? E que vai ter benefícios. Você continua me ouvindo, que aqui o meu fone deu... Claro. Pronto. Você tem no Sul e no Sudeste, digamos assim, 80% do parque industrial e do mercado de comércio, vou botar aqui mais 70%, sei lá. Você tem infraestrutura já formada, você tem pessoas com maior poder aquisitivo, então tem um maior mercado. Tudo isso. E o Nordeste fica como? Eu, particularmente, vejo da seguinte forma, assim, se houver realmente um incremento de arrecadação que os estados estão colocando na mesa, porque o produto vai ser, o imposto vai ser consumido no destino, vai ser pago e FII vai ficar no destino, nós vamos ter um quadro em que o Nordeste, carente de muita coisa, vai finalmente ter dinheiro suficiente, recursos suficientes para investir em mão de obra, investir em estrutura, e aí, pelo menos pelos próximos 20 a 30 anos, a gente tem a possibilidade de talvez conseguir empatar o jogo. Obviamente, eu não ignoro o fato dos estudos estarem apontando que o fato do Sudeste já ter uma infraestrutura mais consolidada é um diferencial. Só que é uma pergunta que eu me faço e jogo aqui para a nossa audiência virtual. A estrutura do Sudeste, ela está mantida, ela não é arcaica, ela não é antiga o suficiente e para dar problemas de logística, a gente não tem, enquanto Nordeste, a possibilidade de fazer uma estrutura melhor, mais moderna, para poder competir com o Sudeste. Eu acho que existem algumas perguntas, existe um espaço de alocação aí que a gente pode trabalhar, o que necessariamente vai dar mais dor de cabeça, digamos assim, mas também vai ter mais serviço para nós, advogados, para pessoas que pensam o todo da economia, né? Não só a parte pública, quanto a parte privada. Por exemplo, o governador do Piauí ontem estava falando sobre os grandes números, que é o projeto do Piauí pelos próximos 4, 6 anos, que é levar a infraestrutura de saneamento básico para o interior. E ele usou dados interessantes de Teresina, que já tem uma infraestrutura de saneamento privatizada. A ideia dele é levar a privatização para o interior do Piauí, que é ótimo. Finalmente nós vamos ter mais pessoas com acesso a esgotamento sanitário. Então esse é o ponto que eu estava defendendo, quer dizer, os governos do Nordeste já abriram a cabeça para PPPs, concessões, estão dando oportunidades para a iniciativa privada, estão vendo que estão tendo resultados. Logo, volta ao meu ponto original. Com mais recursos, é possível que a gente consiga criar toda uma infraestrutura nova, mais atualizada e competir com a infraestrutura do Sul-Sudeste. Não, eu concordo com você, né? Isso é mais um dado para que a gente possa fazer o que o artigo 3º da Constituição recomenda, que é diminuir essa desigualdade regional. Eu acho que você está pensando de uma forma muito, muito coerente e muito cartesiana, inclusive. Isso é interessante. Você é alguém que realmente entende de economia e gosta de economia. Eu não vou nem me atrever a discutir. Mas, não, eu sou só curioso. Mas assim, eu tenho uma certa preocupação com o efeito prático dessa reforma aqui para nós. Como é que vai ficar realmente? Ah, não, mas o tributo vai ser pago no destino e tal. Tá, isso vai funcionar como? Isso vai... Sabe, uma coisa é o que está escrito lá, mas a outra você sabe muito bem, como advogado, como tributarista e como entusiasta da economia, é a prática. É depois que é implementada e depois que a coisa surge, né? Sobre falando agora, dando uma resposta à terceira indagação dentro da sua grande pergunta. Para os advogados, né, o que é que você entende da reforma tributária? Bom, eu acho que esse é um momento para o tributarista realmente estudar, se preparar, porque eu acho que vem aí grandes oportunidades de discussão. Uma lei constitucional e normas que a regulamentam, infraconstitucionais, e que mexem tão profundamente no Pacto Federativo Tributário, né?
tanto, repito, em nível de Olimpo hierárquico normativo, como também infraconstitucional, eu acho que a gente vai ter ainda muita discussão, muita coisa a ser interpretada pelos tribunais, né? Eu acho que já tem gente antevendo certas situações e vai largar na frente. Eu já fico sem saber como agir, porque existem PLPs, tudo bem, mas na verdade a gente tem projetos, a gente não tem lei ainda. E nada que entre no Congresso Nacional de um jeito sai do mesmo jeito, né? Pelo contrário. Então, eu vejo um oceano aí de oportunidades. Eu vejo as oportunidades, agora eu gostaria de antever quais realmente aquelas que valem a pena para a gente poder estudar, para a gente poder enxergar soluções e oferecer aos clientes, evidentemente, né? Não só para a gente ganhar dinheiro enquanto advogado, que a gente merece também, mas para a gente oferecer uma solução realmente plausível, de forma muito pragmática, para aquele que produz riqueza, para aquele que paga tributo, para aquele que emprega, tá entendendo? Para ter um conforto maior e para que essa reforma realmente, na prática, volto a falar da prática, ela surta o efeito que se deseja em teoria. Tá? Quer facilitar, quer simplificar, quer tornar o Brasil mais produtivo, quer diminuir. Carga tributária não vai ser diminuída, mas pelo menos que seja simplificada, tá entendendo? E que a gente possa ser um país verdadeiramente competitivo não só internamente, mas em nível de economia global. Perfeito, opinião extremamente relevante. Meu amigo Zé Gomes, são 14 horas e 38 minutos do dia 22 de novembro, uma sexta-feira. Eu acho que você é um Hércules só por estar aqui de terno e gravata numa sexta. Você deve estar olhando para o mar da lindíssima João Pessoa. E eu acho que nada mais justo do que você ir curtir o mar. E dizem que quem trabalha sexta-feira à tarde ou é liso ou é desorganizado, né? Embora isso aqui não seja 100% trabalho, mas é trabalho, significa que eu, particularmente, sou liso e desorganizado. Eu acho que eu estou nesse mesmo time seu, de liso e desorganizado, porque embora eu veja aqui do meu escritório um pedacinho do mar, mas eu estou muito longe dele e de estar com ele, com o mar. Porque eu ainda tenho um prazo aqui para fazer, ainda tenho um parecer para terminar, ou seja, a minha sexta-feira só Tá vai bom. ser, só vai ser, digamos assim, finalizada, porque no início da noite eu tenho que estar abraçado com a minha pequena, que esse fim de semana é o meu com ela, graças a Deus. Vou matar minha saudade. Ótimo. Zé Gomes, primeiro, obrigado pelo seu tempo. Segundo, obrigado pelas brilhantes observações. 1 minuto para suas considerações finais. Carlos Yuri, meu irmão, primeiro eu quero agradecer aqui o convite, dizer que foi uma alegria revê-lo, ainda que numa tela, tá? Reafirmar minha amizade, minha admiração por você, ainda mais por essa sua iniciativa. E dizer o seguinte, que sou advogado, gosto de ser advogado, sou um apaixonado pela área tributária e sou um entusiasta enquanto brasileiro. E eu quero, apesar de não ser totalmente simpático a essa reforma, tá? Ter minhas críticas, que aí a gente teria que fazer um seriado com vários episódios para falar sobre isso, mas eu sou um esperançoso, tá? Eu quero ter a esperança como sentimento maior aqui de que essa reforma vai melhorar a vida do Brasil, vai melhorar a vida do contribuinte, vai horizontalizar a nossa relação com a Receita, fazer com que a Receita e o contribuinte não sejam mais Tom e Jerry, né, um querendo matar o outro, mas sejam parceiros. E eu vejo um Brasil melhor. Eu quero enxergar um Brasil melhor, um Brasil mais justo, um Brasil mais igualitário, um Brasil em que a gente possa, nos próximos 5, 10 anos, trabalhar muito. É isso. Obrigado, Zé Gomes. Nós nos vemos em breve pessoalmente, meu irmão. Se Grande Deus abraço. quiser, querido, vem aqui me visitar. Estou te devendo uma visita também. Grande Estarei por aí. abraço. Abraço. Valeu, muito obrigado. Conversamos com o advogado José Gomes Lima Neto sobre reforma tributária e empreendedorismo tributário. Se você gostou do nosso conteúdo, clique e compartilhe. E não esqueça de ativar o sininho para novas notificações, bem como assinar o nosso canal. Obrigado.